Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Exclusivo, dublador Márcio Seixas fala com o repórter setorial. Vale do Paraíba bate recorde em demissões no setor da construção civil. Bancos sofrem pior queda nos lucros. Gastos de fim de ano podem render até 50 bilhões de reais na economia. E veja também. Black Friday ou Black Fraud? That's the question. Né? Se Shakespeare estivesse agora vivendo esse momento, certamente faria aí essa postulação. Marcela de Moraes, economista, está aqui hoje para desmistificar essa história dessa sexta-feira de remarcações. Já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial na TV e na web. Abrimos esta edição falando de dublagem. Essa profissão faz parte do dia a dia do imaginário de muita gente. O dublador transmite emoção utilizando a voz. Nesta semana, a Rede Novo Tempo e a Fundação Setorial promoveram um encontro de profissionais de comunicação e educação com um dos principais dubladores do país. E aí, tudo bem? Sabe de quem é essa voz? Calma, o seu áudio não está com problema. A minha voz está diferente porque hoje o Repórter Setorial vai falar sobre dublagem. E ao meu lado está aqui um dos maiores nomes da dublagem brasileira, Márcio Seixas. Talvez você olhando assim não reconheça o semblante, não lembre muito bem, mas eu tenho certeza que quando ele falar, você vai lembrar rapidinho, porque a voz dele faz parte da nossa vida há muitos anos. Não é mesmo, Márcio? Numa distribuição Warner Brothers Televisão, Havaí 5.0, versão brasileira, Herbert Richards. Não disse? Quem é você? Meu nome é Bond. James Bond. Márcio, fala pra gente, você tá há mais de 45 anos? 47. 47 anos nesse ramo de dublagem. Sim. Como que é feito? O que a pessoa tem que fazer para se tornar um dublador? O primeiro requisito é a leitura fluente em voz alta. A ferramenta do dublador é leitura fluente em voz alta. O candidato tem que saber ler o texto e entender o que está lendo. Esta é a principal exigência. Se ele souber ou ela souber inglês, já é meio caminho andado. E se canta, é um candidato em potencial a se tornar um dublador. Porque pode dublar, pode cantar e pode cantar dublando e vice-versa. Então, nesse ponto, tem que ter conhecimento de artes cênicas. Tem que ser ator? Tem que ser ator. O candidato tem que fazer um curso de teatro para obter o registro na carteira de trabalho. É uma regra? É lei. É lei? É lei. Olha só. E ao longo desses anos, qual que é a sua preferência? Você já fez dublagem de desenhos animados e filmes. Qual que é a sua preferência? Tem alguma? Tem um personagem predileto? Isso. Tem o Batman. O Batman. O Batman é uma paixão. Eu fiz Disney, não sei por quantos anos, talvez até mais de 20 anos. Mas o Batman, eu fiz isso há 20 anos atrás e eu continuo colhendo carinho, manifestações, pessoas me procurando por causa do Batman. Isso não aconteceu com Disney. Verdade. Eu fiz tantos personagens, fiz o Balu, fiz o Senhor Incrível, o Bambi do Bambi 2, eu fiz o pai do Bambi. Tantas histórias eu contei nas tardes de sábado em Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Mas o Batman bastou ir para a TV e a minha vida mudou nesse aspecto do fluxo de carinho que eu recebo por causa do personagem. Queria dizer umas palavras. Devia ter dito enquanto estava entre nós, mas apesar das nossas diferenças,
Eu sempre respeitei você. Você sabe que sabia disso. Como é que você dizia, Clark? A batalha sem fim. E como que é feito esse levantamento? A escolha, porque o dublador, ele dubla não só o personagem, ele dubla o ator. Porque às vezes tem algumas ocasiões que eu percebo, por exemplo, no caso de algumas atrizes que eu me lembro, Sandra Bullock, é sempre a mesma voz em todos os filmes que ela faz. Como que é feito esse levantamento? Tem que ser parecida com a voz original? A voz do dublador tem que ser parecida com a voz original? Ou a seleção é feita de acordo com aquela voz que casa com o personagem? É exatamente isso. Cada ator tem um dublador. Tem sempre o regra 2, o regra 3, em caso do impedimento do principal. Chama fulana para fazer a Sandra Bullock. Não está viajando. Chama fulana. Já está em outro filme fazendo esse papel, fazendo um papel em outro estúdio. Então chama a terceira opção. Mas de um modo geral, as empresas de dublagem obedecem àquela voz que consagrou aquele artista ou seriado. Que casa com o personagem, exatamente, né? É verdade. Olha, tem muita gente que está nos assistindo e tem curiosidade. O que fazer? Tem algum curso específico de dublagem? Como que está o mercado de trabalho para ser um dublador hoje em dia? O Rio de Janeiro tem 26 estúdios, São Paulo tem acho que mais de 30. A atividade está bastante polarizada, inclusive já está saindo desse eixo Rio-São Paulo, Campinas, parece que em Curitiba, Brasília também parece que começaram a dublar. Minas tentou e deu uma parada, não sei exatamente por quê. Mas é um mercado em expansão. A dublagem é lei, isso aí é um decreto presidencial, não é nem um decreto, é uma lei do presidente Jânio Quadros, porque a dublagem aparecia com letreiro na tela e você não conseguia ler tudo. E tem sim, mercado para todo mundo. Ela contempla todas as vozes. O que, senhora? O bichano não quer descer. Pois não, senhora, mas acho melhor se afastar. Pode ser perigoso. Não, ele é um doce. Legal, né? Ainda nesta edição, você vai acompanhar a segunda parte desta entrevista exclusiva com o dublador Márcio Seixas. Os bancos sofreram uma forte queda no lucro líquido. Após o resultado, o Banco do Brasil anunciou o fechamento de 402 agências. A ação pode gerar a demissão de 18 mil funcionários. Na comparação com o ano passado, o prejuízo foi de 26,6%. O Banco do Brasil teve lucro líquido de 2,250 bilhões de reais. O valor representa uma queda de 26,6% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, é uma queda de mais de 1/4 do lucro. E o Bradesco teve desempenho também considerado negativo. O lucro líquido contábil do terceiro trimestre foi de 3,236 bilhões de reais. O valor é 21,5% menor do que o mesmo período do ano passado. Pela primeira vez, o resultado incluiu os números do HSBC no Brasil, que teve a aquisição completa pelo Bradesco em julho. Em tempos de crise, fica cada vez mais difícil para o brasileiro guardar dinheiro. Mas quando tem uma renda extra e surge a oportunidade, muitos não sabem onde investir por medo de não render o tanto esperado ou, no caso da aplicação, tem receio de perder parte do valor aplicado. Diante dessas situações, uma pesquisa mostra que o brasileiro é bem conservador quando o assunto é investimento. E quase a metade prefere deixar o dinheirinho guardado em casa ou parado na conta corrente. Antigamente era comum guardar o dinheiro literalmente debaixo do colchão. Com os anos essa prática diminuiu, mas de acordo com o Banco Central, 45% dos brasileiros ainda mantêm o dinheiro parado em casa ou na conta corrente sem nenhum tipo de investimento. Com a tecnologia, existem até aplicativos que auxiliam quem quer investir. Nele é possível simular o rendimento em vários tipos de aplicações. Mas para especialistas, a poupança ainda é vista como a principal opção e não é pelo lucro. Thaís Orlovic, repórter setorial. Minha gente, no Brasil, os servidores domésticos ainda são considerados trabalhadores de segunda classe. O Tribunal Regional do Trabalho confirma que a rescisão do empregado doméstico não exige homologação em sindicato
como as demais profissões? Vamos ao comentário do dia. Amigos, eu digo que os empregados domésticos continuam sendo tratados como empregados de segunda classe no Brasil, diante de uma decisão que realmente corresponde à lei que foi adotada pela 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, acolhendo decisão de primeiro grau do juiz Marcos Castro, da 18ª Vara Trabalhista. Ele entendeu, acolhendo o posicionamento da empresa, que não há necessidade de homologação da dispensa do empregado doméstico no sindicato de classe ou na delegacia do trabalho. Isso por quê? Porque a lei dos domésticos veio com mais esse defeito. Ela não exige, como exigem as legislações de todas as classes trabalhistas, a homologação no sindicato de classe ou na DRT. A lei dos domésticos não faz essa imposição. Inclusive, deixa, por conta dos dissídios coletivos, estabelecerem esse tipo de exigência. Portanto, fica aí o doméstico também mercê da falta daquela conferência que se dá dos termos, do fundo de garantia, das verbas rescisórias, na mesa da homologação com o sindicato ou com a DRT. Que coisa, né, complicada, né? Como demoram a solucionar essa questão dos domésticos no Brasil. Uma classe tão importante, contributiva e colaboradora das nossas famílias. O Repórter Setorial vai para um breve intervalo e, na sequência, você vai conhecer um pouco mais sobre a profissão do dublador. Aguarde um instante, voltamos já.